todo meu louvor, todo meu louvor. Mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Entregamos a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Perante a Tua face, Senhor. Somos rendidos, Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me, leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer
sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, Sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh. como um Vendaval. vendaval Poxa, sobrenatural. Terebeneire, onda lá em Assurie. Faz teu Faz, querer, faz, Senhor. faz teu Faz teu querer. Oh, oh. Faz teu querer, Faz teu querer, faz teu querer em mim. eu me rendo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Amém, igreja. Graça e paz. Que louvor maravilhoso. Realmente aqui tivemos um momento de adoração ao Senhor, que esse é o nosso propósito, né? De adorar, entoar cânticos a Ele e dizer que nós o amamos. Amém? Pode acender as luzes. Amados, todos aqui, creio eu, né, que acreditam em alguma coisa. E creio que todos aqui acreditam em Deus. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você veio a essa casa, porque você crê no Senhor. E nesse tempo, nós estamos no tempo do quê? Da graça. Nós não estamos no tempo da lei, mas estamos no tempo da graça. Estamos com Jesus. E eu queria deixar um pequeno ensinamento aqui para vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção para que vocês entendam esse propósito. Para que a gente não sejamos comparados com algum tipo de pessoas, a qual eu vou citar aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, porque dais os dízimos da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei. O que é, gente? Justiça, comigo, vai. Justiça, a misericórdia e a fé. De novo, justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amados, nós temos fé. Fé em um Deus o qual nós devemos prestar contas. Nós temos fé em um Deus que jamais muda, um Deus que realmente podemos confiar, um Deus que nós buscamos todos os dias e logicamente buscamos também resposta, mas não temos Deus como moeda de troca. Temos um Deus para glorificar o nome dEle em todo o tempo, em todo o momento. Aqui também fala da justiça, a justiça para com seu irmão, a justiça para preocupar com o próximo,
e literalmente fazer a justiça de quem? De Deus. E um dos principais aqui, a misericórdia, a piedade. Nós temos que ter compaixão, bondade para com os pobres, para com os miseráveis, para com todos. O que eu quero aqui passar para vocês, que não é simplesmente dizimar, ofertar, porque eu estou cumprindo um andamento, ou uma lei, ou uma direção do Senhor. Não adianta você vir aqui dizimar, ofertar, e deixar de fazer essas coisas que está escrito aqui. De ter o quê? De novo, o que fala na Bíblia aqui, gente? Justiça, misericórdia e fé. Aí nós vamos ser comparados com quem? Com os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus, os escribas eram os doutores, os mestres daquela época, e os fariseus eram pessoas, nem todos, né, mas uma grande maioria não era sacerdote, que seguia os rituais da lei mosaica, simplesmente assim. Eles faziam o que estava escrito na lei, o que mandavam, mas no fundo, a fé, a misericórdia, a justiça, acabava não tendo neles, e não adiantava de nada. Então, amados, o que nós precisamos buscar todos os dias é isso aqui, mas não deixar de fazer aquelas outras. Se você tem fé, se você acredita em Deus realmente, você não vai deixar de fazer. Você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de dizimar, você não vai deixar de ofertar, porque você ama o Senhor. Porque é hipocrisia eu falar que eu amo o Senhor e não dizimo na casa dele. Mas eu preciso ter justiça, misericórdia e fé. Temos que ser crentes de verdade, crentes que realmente buscam ao Senhor, que ama o próximo, que leva um tapa numa face e dá outra. Não é fácil não, gente. Não é fácil ser crente, mas precisamos buscar ser essas pessoas, para que possamos dar exemplo para outros lá fora. Nós somos luz. Nós somos luz para as pessoas que estão precisando e necessitando de Jesus. Então seja essa pessoa, seja esse crente que realmente busca o Senhor, que quer o Senhor. E para que tudo isso aconteça, você precisa manter essa casa também. Você precisa manter esse lugar. E por isso que nós precisamos, por isso que o Senhor precisa da sua oferta, do seu dízimo, para manter essa casa. Não é para Ele, porque Deus é dono do ouro e da prata, de tudo que está aqui. Amém, igreja? Fica esse pequeno ensinamento para vocês, para que vocês entendam o que nós precisamos ter. Num dia oportuno, nós aprofundaremos nisso, para que vocês entendam melhor o que Deus quer com vocês, quer comigo. Nós estamos em tempos difíceis, tempos que realmente precisamos entender e aprofundar na palavra, para que não sejamos superficiais. Amém? Então levante, pegue o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com amor. Não vem aqui, não dá por dar ou por desencargo de consciência, amados. Dá o seu melhor para o Senhor. Faça aquilo que Deus propôs no seu coração, não por constrangimento, mas porque você ama a Ele. Amém? Pega seu dízimo, a sua oferta, levante aí para o alto. Vamos estar orando, buscando aqui ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu ponho na tua presença mais uma vez a vida de cada um que aqui está, a vida dos seus filhos, meu Pai, que vieram aqui buscar ao Senhor, que vieram aqui, Senhor, entender e aprofundar mais a tua palavra. Sair daqui, meu Pai, com as respostas que precisam, mas principalmente, meu Pai, te adorar, te entoar cânticos, meu Pai. Seus filhos vieram aqui, meu Pai, simplesmente para, meu Pai, fazer a vontade do Senhor, e é isso que queremos fazer todos os dias.
queremos fazer, meu Pai, todos os dias. Ensina, meu Pai, a nós, meu Pai, buscar o Senhor, meu Pai, a todos os momentos, a todos os dias, todas as horas, meu Pai. Ó Pai, que jamais venhamos afastar do Senhor, que jamais viemos, meu Pai, buscar outras coisas a não ser ao Senhor. E te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio. E te agradecemos, meu Pai, pela essa igreja. E te agradecemos, Senhor, sim, pelas essas ofertas, por esses dias, meu Pai. Consagramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos, meu Pai, nas tuas promessas. Cremos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para nossa família. E cremos, meu Pai, que a sua vinda será em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que louvado e que bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Venham dizimar e ofertar. Hoje eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, hoje eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Graça e paz, igreja. Graça e paz, amém? Como vocês estão? Tudo na bênção? Como é que passaste a semana? Abençoada? Aleluia, amém. Queria deixar um abraço para cada um de vocês, mas também em especial, tem alguém desse lado aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim. Deus abençoe. Deus te abençoe muito, muito mesmo. É o Oscar? Visitando eu pela primeira vez, Oscar. Jesus. Você é de casa, Oscar. Obrigado por você ter vindo, tá? Deus te abençoe muito. Quem mais aqui, desse lado aqui, está visitando a gente pela primeira vez? Deixa eu ver. E desse lado aqui, que está visitando a gente pela primeira vez? Deus abençoe. Deus abençoe vocês muito, muito mesmo, tá bom? Mas também tem uma família muito especial aqui nos visitando, nos honrando, que me avisaram aqui, o Isaac, a Elisângela, seus filhos. Cadê vocês? Faz assim. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Vocês são de casa, vocês sabem disso. Quanto nós amamos, temos um carinho muito grande por vocês. Obrigado pela presença de todos aqui. Queridos, abra sua Bíblia no livro primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Antes de nós lermos esse texto, eu queria dar um aviso importante para vocês. Você que, pastor, eu queria ter um tratamento, passar por um tratamento psicológico com alguém assim de muita confiança, alguém assim que a igreja possa indicar, alguém que a igreja indique, alguém que o Senhor tem, enfim. A igreja ela fez uma parceria com uma psicóloga, não vou arriscar falar o nome dela aqui, porque o nome dela como é que é? Délia Johanna, a doutora Délia Johanna, nossa irmã em Cristo, né, filha da irmã Terezinha, do irmão Josias, e ela está fazendo esse acompanhamento psicológico de maneira ela é muito usada por Deus. E se você, pastor, eu quero mais informação sobre isso, como que funciona, quanto que é, que dia que é, você vai procurar a pastora Isabela, você vai procurar a Carlinha e a pastora Luana. Uma dessas três vai te auxiliar, vai te dar mais informações, e você vai ser alguém que vai poder ter esse atendimento de maneira muito jóia, muito abençoada, e com uma condição muito de Deus também para a sua vida, amém? Então que Deus abençoe você ricamente e abundantemente. Procure essas três pastoras. Com relação ao Luz Social, semana passada foi a nossa arrecadação, era Dia das Mães, mas pastor, eu não trouxe, não deu tempo, eu estava com a minha mamãe. Essa semana você pode procurar a secretaria, né? Procure aqui a igreja, deixa a sua doação,
porque muitas famílias têm sido alcançadas, muitas famílias têm sido abençoadas e têm tido, vamos dizer assim, a sua fome saciada devido a uma doação minha, uma doação sua. Então, se você não pôde, pastor, eu não estava aqui, eu não lembrei, eu esqueci, eu peguei o cartãozinho de doação e eu me comprometi, eu quero fazer isso. Não deixe, não abra mão durante a semana. Ou pastor, vou trazer domingo que vem. Pode. Durante todo o mês a gente está aqui recebendo a sua doação, e isso chega a famílias muito carentes, famílias que estão passando por uma situação que, enfim, e que precisa de um auxílio da igreja, precisa de um auxílio nosso. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho para a glória do Senhor. Isso é evangelho, e eu costumo dizer que Jesus gosta disso. Amém? Olha só, lembra a semana passada que nós falamos sobre a história do livro de o que Elias passou, o que Elias enfrentou, e hoje eu queria terminar aquela palavra. Foi a primeira parte, e hoje eu queria, com a graça do Senhor, apacentar a sua vida e deixar essa palavra de Deus para você, porque durante toda essa semana, essa palavra ela me apacentou muito a minha vida, falou muito a minha vida, e eu tenho certeza que Deus também vai falar ricamente e abundantemente com você nessa noite. E semana passada nós estamos falando de algo que Elias enfrentou, o profeta Elias, um grande homem de Deus, alguém que Deus usou ele muito, alguém que Deus fez coisas tremendas na vida dele e também através dele. E só que Elias, ele se deparou em uma situação que ele teve medo. Elias, quando Jezabel disse que iria fazer a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, a Bíblia fala que Elias, ele foi tomado por um medo e por uma frustração muito grande, e ele fugiu. A Bíblia fala que ele saiu daquela região onde ele estava e ele procurou refúgio, porque queriam matar ele. A Bíblia fala que ele temeu pela vida dele. A Bíblia fala que ele se viu numa situação que ele falou assim, se eu ficar aqui eu vou morrer. E a Bíblia fala que ele fugiu, ele correu, ele foi para um local. A Bíblia fala que ele deixou o seu servo. Quando ele deixou o seu servo em uma região de Damasco, a Bíblia fala que ele seguiu viagem de um dia, e ele foi em direção ao deserto, caminho de um dia, e lá ele achou um pé de zimbro, e a Bíblia fala que ele, ao chegar naquele pé de zimbro, a Bíblia fala que ele se assentou, e ali ele desejou a morte, ali ele pediu para Deus que tirasse a vida dele, e ele literalmente fala, basta. E se você for lá no final do capítulo 19, você percebe qual que era a maior frustração dele. Sabe por quê? Porque Elias, ele era alguém, queridos, que ele tinha pregado a Israel. Israel era alguém que tinha derrubado os altares do Senhor e tinha edificado altares a Baal, tinha edificado altares a outros deuses, tinha derribado os altares do Senhor, que os seus pais o ensinaram, que os seus pais tinham edificado, e tinha edificado outros altares. É tanto que se você for ler o capítulo 14, você percebe, o eco está grande aqui, você percebe que ele olha para aquela situação, quando os profetas de Baal, ele desafia 400 profetas de Baal, e ele vai orar, e ali ele pede para que Deus mande fogo do céu. A Bíblia fala que o altar do Senhor estava caído, e ele reedifica o altar. A Bíblia fala que ele pega 12 pedras, cada uma tipificava uma tribo de Israel, cada uma era, ou seja, referente a uma das tribos, e ali ele reedifica um altar. Por quê? Porque era um altar que tinha sido caído, era um altar que tinha sido derrubado. E essa era uma das frustrações de Elias. Por quê? Porque ele era alguém que pregava o arrependimento, ele era alguém que pregava a manifestação do Senhor, ele era alguém que fazia aquilo que Deus tanto queria que aquela nação fizesse, mas o povo não convertia, o povo era rebelde, o povo era alguém que, vamos dizer assim, não levava Deus a sério, e isso frustrava o profeta. E quando você vê o profeta fazendo algo tremendo em Deus usando a vida dele, e aí você percebe que uma mulher chamada Jezabel fala, eu vou matar você, queira os Deus sim ou não, amanhã, essa hora eu farei a mesma coisa que você fez com os profetas, a mesma coisa que você fez com eles, eu farei com você. E por ele ter temido pela vida dele, a Bíblia fala que ele fugiu.
Só que aquela crise que ele enfrentou, aquele medo, alguém que era tão destemível, alguém que era tão intrépido, alguém que falava que durante 3 anos e meio não iria chover, e não choveu em Israel durante 3 anos e meio. Sabe por que ele ora e fala para que não iria chover durante 3 anos e meio? Porque Baal era um deus, querido, de plantação, era um deus da lavoura. Aquele povo, quando eles iam plantar algo, eles ofereciam sacrifícios a Baal. Aquele Deus, quando ia edificar, fazer é tempo de safra, é tempo de plantio. Antes daquele povo fazer isso, eles começavam e sacrificavam a Baal. Agora, atente para alguma coisa. Sabe o que eles sacrificavam? Crianças. Eles sacrificavam crianças a esses deuses. E aí Elias, ele libera uma palavra profética, ele fala assim, olha, durante 3 anos e meio não vai chover, segundo a palavra do profeta, segundo a palavra do seu servo, e durante 3 anos e meio não choveu. Elias estava deixando bem claro ali, que quem mandava ali era o Deus de Israel, não era Baal. Embora as pessoas sacrificavam, embora as pessoas, elas dançavam, elas faziam orgias, elas queimavam crianças, sabe, a Baal, só que naquele momento ali, Elias deixa bem claro, que eles poderiam fazer o que eles quisessem, mas não iria chover, e 3 anos e meio não choveu. Aí você vê um profeta tão usado por Deus, você vê um profeta que ele chega ao ponto que os sacerdotes de Baal se reúnem e ele desafia eles, fala o seguinte, vamos ver quem é Deus aqui em Israel? O Deus que responder com fogo é esse Deus que Israel tem que temer. Você vê o profeta o tempo todo tentando fazer com que aquele povo entendesse que tinha um Deus e esse Deus deveríamos adorar, que deveria entoar a Ele cânticos, deveria honrar somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, somente. E aí ele faz um desafio, e a Bíblia fala que era 400 profetas, 450 profetas. Só que aconteceu algo. A Bíblia diz que tinha o altar de Baal, onde lá eles edificavam, e lá eles dançavam, e lá eles celebravam, e lá eles imploravam para que Baal respondesse com fogo. E a Bíblia fala que durante um dia todo, a Bíblia fala que aqueles profetas, aqueles sacerdotes clamaram, a Bíblia fala que Elias zombaram deles, e depois deles terem feito tudo isso, a Bíblia fala que Elias reedifica o altar, levanta as 12 pedras, só que a Bíblia fala que Elias, ele pede para que colocasse água, depois ele põe mais água em volta daquele altar. Água e fogo não combinam, água e fogo não dá certo. E aí você percebe que Elias, ele pede para que fizesse isso tem um porquê, e daqui a pouco eu vou dizer para você o porquê. Só que algo interessante acontece com Elias, ele é tomado pelo medo, ele é tomado pelo sentimento de pavor, ele é tomado pelo sentimento de, um receio tão grande, tudo aquilo estava acontecendo, e principalmente pela sua vida, e ele foge. Só que ele fugiu, mas o medo não fugiu dele, ele estava enfrentando uma crise, mas a crise não saiu dele. Quantas vezes nós nos deparamos com desafio em nossas vidas, e nós achamos que se nós fugirmos, tudo vai ficar bem, e quando você menos percebe, não fica bem. Parece que você vai para um lugar distante, mas aquilo que a qual parece que fugiu, vai com você. Você carrega consigo, e isso não lhe dá paz, não te dá sossego, pelo contrário, dia após dia, você custa dormir, porque você está com aquela tormenta. Você acorda, e quando você acorda, então você também está com aquela tormenta no seu coração, aquilo te angustia muito. Isso aconteceu com Elias, é tanto que Elias, ele dorme, lá debaixo do zimbro, ele pede a morte, ele fala um basta, e a Bíblia fala que ele dorme, no que ele dorme ali, a Bíblia fala que o anjo chega, toca em Elias, e fala para ele que tinha um pão
cozido e tinha uma jarra de água, uma botija de água sobre a pedra. Fala para ele: acorda, come o pão, bebe e beba a água. A Bíblia fala que ele acordou, ele comeu do pão, bebeu da água, virou para o outro lado e dormiu. Semana passada nós falamos sobre isso. E a Bíblia também não é precisa no tempo, mas de novo o anjo acorda Elias e fala para Elias: Elias, come de novo do pão, beba de novo da água, porque longa é a sua caminhada. E a Bíblia fala que Elias de novo acorda, a Bíblia fala que Elias come daquele pão, a Bíblia fala que Elias bebe daquela água, e com a bebida, com aquela água, com aquele pão, a Bíblia fala que Elias caminhou 40 dias e 40 noites em direção ao monte chamado Horebe. E é interessante que lá no deserto, Deus, ele manda um anjo para falar com Elias. Mas lá no monte, quem foi a pessoa a qual falou com Elias foi o próprio Deus. E foi aí que semana passada nós paramos. Nós falamos que Deus, ele respeita o seu sono. O anjo, ele é alguém que cuida. Deus, por mais que você passe situações difíceis, que você talvez se acha que não vai suportar, sempre terá um anjo do Senhor ao seu redor, amém? Sempre terá o cuidado de Deus sobre a sua vida, sempre. Só que mesmo, sabe quando você percebe que parece que não tem mais saída, mas tem um amparo do Senhor, tem um anjo do Senhor te guardando, tem um anjo do Senhor te cercando, acontece algo maravilhoso. Deus, ele fala assim: tá bom, o anjo está cuidando de você, mas eu tenho algo para fazer em você. Eu também tenho algo para fazer através da sua vida. E aí conduz Elias ao monte do Senhor, ao monte Horebe. E Elias caminha 40 dias, ele caminha 40 noites com aquele alimento. Você percebe que quem aqui um dia já olhou para trás e falou assim: poxa vida, eu venci. Poxa vida, eu consegui. Foi Deus que me deu força, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que fez esse milagre, foi Deus que renovou as minhas forças. Quantas vezes você olha para trás e fala assim: poxa vida, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Quando você olha para trás, você fala assim: poxa vida, em cada momento, em cada situação, Deus estava presente. Em cada momento, em cada situação, era Deus mesmo. Só depois que você atenta, só depois que você percebe que Deus cuidou de nós o tempo todo o tempo. Só que quando nós estamos passando as tribulações, parece que Deus está nervoso com a gente, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não responde nenhuma das nossas orações, parece que Deus está em silêncio. Por mais que Deus, talvez na sua vida hoje, está em silêncio, ou se silenciou, Ele não deixou de cuidar de você. Pastor, Deus não está me respondendo, eu tenho orado e Deus não fala comigo, eu tenho clamado e parece que eu não ouço a voz de Deus, eu peço a Deus uma resposta e Deus não me dá. Para um pouquinho e começa a olhar com cuidado ao seu redor, para um pouquinho e começa a olhar com atenção nos detalhes mais simples, você vai perceber Deus cuidando, Deus enviando alguém, Deus provendo, Deus abrindo portas, Deus cuidando, Deus fazendo alguma coisa. Talvez, querido, Deus não está falando com você, mas que Ele está cuidando de você, isso sim. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus como você gostaria de ouvir, mas que Ele está zelando, que Ele está guardando, que Ele está te cercando, isso você não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. E lá no verso 7 do capítulo 19, verso 8, diz assim, voltou o anjo, tal 9, ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso 10, ele respondeu: tenho sido zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Verso 10, ele expõe o que está acontecendo com ele. Só no verso 10,
No verso 9, que Deus ele fala com Elias lá no monte, no deserto, o anjo do Senhor vai cuidar de você. Mas tem um momento que Deus quer tratar algumas coisas em nossas vidas, e Ele vai nos conduzir aos montes, Ele vai nos conduzir a um lugar onde eu e você ficaremos a sós com Deus, e Deus vai passar a falar com você, tenha certeza disso. E neste momento aqui, Deus começa a falar com Elias, e o verso 11 diz assim: dispõe-te, sai-te deste monte, e se coloque perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçavam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo, ou um vento suave, ou uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto, e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Verso 14, ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os seus profetas à espada, e eu aqui só, e procuram me tirar a vida. Você percebe que o verso 10 e o verso 14, ele repete a mesma coisa, as mesmas frustrações, a mesma dor, a mesma decepção que ele estava vivendo, a mesma crise, se achando que estava só, achando que Deus não tinha cuidado, achando que Deus tinha esquecido, achando que, poxa vida, mataram tudo, sobrou só eu, mais ninguém existe em Israel, só eu que temo ao Senhor, só eu que levo a sério ao Senhor. E se você for continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus puxa a orelha de Elias e fala para ele: não, meu filho, eu preservei 7.000 igual a você, que não dobraram seus joelhos perante a Baal e nem beijou a Baal. 7.000 eu preservei. E aí você fala assim: pastor, o que tudo isso quer dizer? O porquê que Deus, um forte vento passa, e Deus não estava no vento? A Bíblia fala que aquele vento era da parte do Senhor, mas Deus não estava lá. A Bíblia fala que veio terremoto, sabe, Deus mandou um terremoto, e aquele terremoto, mas Deus também não estava lá. A Bíblia fala também que Deus fez com que caísse fogo, e também Deus não estava no fogo. Só que de repente a Bíblia fala que soprou um vento suave, uma brisa suave, e Deus estava lá. Sabe o que muitas das vezes acontece comigo, ou pode acontecer com você? Que quando você está passando dificuldades na sua vida, crise na sua vida, circunstâncias que te afetam, que te entristecem, que te angustia, que te tira a paz, que faz com que você viva uma vida, sabe, com tanta ansiedade, com tanta angústia, com tanto medo do amanhã, temendo pela vida, temendo pelo um recurso que pode vir ou não vir, temendo, sabe, o que pode vir a acontecer comigo, com a minha casa, com a minha família, o que vai ser de mim. Elias, a Bíblia fala que ele era homem, segundo, igual eu e você, com as mesmas paixões, com as mesmas debilidades, com as mesmas fraquezas. E aí você vê agora Deus falando com Elias. Deus, ele sopra um vento, e o vento é tão forte que varria as montanhas, fendia as penhas, quebrava tudo. Mas Deus não, aquele vento era da parte do Senhor. A Bíblia fala que começou um terremoto muito forte, fogo, e tudo aquilo era da parte do Senhor, mas Deus não estava naquelas coisas. Sabe o que Deus estava falando para Elias ali? Elias, eu sou o Deus que faz parar chover, que faz com que não chova mais, eu sou o Deus que faz com que volte a chover. Elias, eu sou o Deus que tudo eu tenho poder para fazer. A força da natureza está nas minhas mãos, o que eu quiser fazer, eu domino a natureza, foi eu que a criei. Eu que fiz tudo, eu que criei tudo, eu que realizei tudo. Eu tenho o poder de tudo, Elias. Só que muitas das vezes, quando nós estamos nesses momentos de angústia, de dificuldades, sabe o que acontece com a gente? Nós achamos que Deus está nervoso com a gente.
Nós achamos que Deus está grilado com a gente, nós achamos que Deus está, embrutecido com a gente, porque parece que quando eu não ouço a voz de Deus, é porque Deus está muito irado comigo, porque parece que quando eu não estou ouvindo Deus falar comigo, parece que aquilo vai me angustiando, e eu vou me sentindo alguém, eu vou procurando, o porquê disso, porquê daquilo, por que eu estou assim, por que Deus, o Senhor não quer falar comigo, por que o Senhor não quer responder as minhas orações? E muitas das vezes você começa a se esconder. Elias, ele foi para dentro de uma caverna e lá ele achou que estava seguro, e Deus fala assim: Elias, o que fazes aí? Sai para fora. Senhor, mas eu sei o seguinte, Senhor, eu fiz isso, o Senhor fez mais isso, os profetas foram mortos, e aconteceu mais isso, e só eu fiquei, e ele começa a falar, e Deus fala assim, e aí Deus começa a mostrar a manifestação do poder dele, mas Deus não estava naquelas coisas, e aí você percebe que Deus estava na brisa suave, Deus estava em um vento muito suave, Deus estava lá. Agora eu quero dizer algo para você, sabe como que eu e você vamos conseguir ouvir uma voz, ou a voz do Senhor, em momentos de, parece que tudo ao meu redor, parece estar acabando, tudo está sendo destruído, sabe como que eu e você vamos conseguir ouvir a voz de Deus? Quando nós nos silenciarmos por completo, e prestarmos atenção no vento do Espírito Santo, e prestarmos atenção na voz do Senhor, porque na euforia, porque muitas das vezes no muito falar, porque muitas das vezes talvez no muito barulho, eu acho que Deus vai estar ali, aquilo pode até ser do Senhor, ele pode até ter sido Ele quem enviou, mas de repente eu não vou ouvir a voz dEle naquela circunstância, eu vou ouvir a voz dEle na brisa suave, eu vou ouvir a voz dEle no sopro, é no vento tranquilo que eu vou começar a ouvir a voz de Deus. Agora, para que eu e você venhamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos achegar a Ele, nos momentos de dificuldade. Lembra que semana passada eu pedi até o Diego para cronometrar a oração de um rei chamado Ezequias. Ele orou durante 16 segundos, ele fez uma oração, e Deus respondeu. Nos momentos de crise, é momento de você parar, nos momentos que parece que você está fugindo, nos momentos que você está angustiado, nos momentos que você está, pastor, eu estou tão perturbado dentro de mim parece que a angústia é tamanha, nesses momentos que você precisa de parar e falar: Deus, eu preciso de ouvir a Tua voz, e ficar diante do Senhor, e aí você fala: Senhor, e não é repetir: Deus, eu preciso de ouvir Tua voz, Senhor, faz tanto tempo que eu não ouço a Tua voz. São orações tão simples, orações tão pequenas, mas quando são feitas no mais profundo do seu coração, Deus ouve, e quando Ele ouve, é a forma, aí Ele começa a responder. Quando Ele ouve, Ele vai responder a sua oração sim, e a sua circunstância será mudada a partir deste momento, porque aonde Deus libera a palavra dEle, aonde Ele começa a falar, tudo muda, tudo se transforma. Não há nada que possa suportar ou resistir o agir de Deus, nada nesse mundo, não existe principados, não existe potestade, não existe, dominadores, nada que possa impedir a voz do nosso Deus. E aí você vai perceber que neste momento, naquela brisa suave, naquele vento muito tranquilo, Deus fala com Elias: Elias, o que fazes aí? Sabe o que Deus fala para você hoje? Por que você está assim? Fala comigo. Por que você está passando por isso? Ora a mim. Volta aqui no capítulo, eu nem pedi para vocês separar esse vai lá no 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Aí vai lá no versículo 31 em diante. Eu estou intrigado aqui. Fernando, é você que está aí, Fernando? Faz assim. Eu estou quase fazendo assim, Fernando, igual você, assim, para ver se é você mesmo.
Fernanda, Thalita, beijão para vocês. Vocês são demais. Queridos, olha só o que está escrito aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 31 diz assim: tomou 12 pedras segundo o número das tribos de Israel e de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. 32, com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaro e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Lembra que no início eu citei um pouco desse texto? Madeira e água pega fogo, sim ou não? Sim ou não? Não. Elias, ele encharcou, ele pediu para encharcar, ele abriu uma vala enorme em volta do altar, e como se não bastasse jogar água em volta do rego, ele mandou jogar água sobre o altar. Molha o novilho, o animal, molha as pedras, molha a lenha, encharca tudo. E a Bíblia fala que ele manda colocar uma vez, depois 2 vezes, 3 vezes. A Bíblia fala que em volta do rego ficou encharcado. Agora você sabe por que Elias ele pediu para que fosse com... Ele desafiou Baal, desafiou aqueles profetas, sacerdotes de Baal, para que respondesse com fogo? Daqui a pouco você vai saber, olha só. Verso 36. 36. No devido tempo para apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Diogo, põe o cronômetro de novo aí, Diogo. Você é o homem do cronômetro aqui, por favor. Quando eu falar assim, aí o profeta Elias disse, aí você solta. Colocou? No devido tempo para apresentar, olha para mim que eu vou fazer assim, ó. Aí você pode soltar. No devido tempo, apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu, Teu servo, é que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor e Deus, e que fizeste retroceder no coração deles. Parou. Quantos segundos deu? 31 segundos? Guarda esse número. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Fala assim, esga. Quem era menino falava isso, Isaac? Isaac, você falava isso, não era menino, falava? Esga. Agora você sabe por quê? Guarda esse número, 31 segundos. Você sabe por que Elias ele desafia os profetas para que fosse o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus sobre Israel? Porque, diga assim, o diabo sempre usa de engano, de artifício, para enganar, para ludibriar as pessoas. O diabo, ele é o pai da mentira. E os historiadores falam que sabe o que os profetas de Baal faziam? Para que os altares fossem pego fogo, para que pegasse fogo. Nos regos debaixo do altar, embebedados a lenha, tudo em volta daquele altar de Baal, tinha como que câmaras, regos, tinha como que aberturas em meio, por debaixo das lenhas, embaixo daquele altar,
e era colocado azeite. Sabe para quê? Porque depois que eles dançassem, cantassem, celebrassem, fizessem as orgias deles, aí depois de um certo tempo que estivesse ali adorando os seus deuses, vinha um sacerdote e ateava fogo, e aí era o auge, era a apoteose daquele momento, daquela celebração, daquela, vamos dizer assim, daquele sacrifício, porque, ou seja, o fogo tomou conta. Só, queridos, tudo o que eles fizeram não deu certo, porque a Bíblia fala que eles clamaram durante todo o dia, por volta de 3 horas da tarde, a Bíblia fala que Elias, e aí? Acabou, beleza? Agora é minha vez. Agora é minha vez, então agora deixa comigo. Vocês já clamaram, vocês já fizeram tudo que podia fazer. E não teve aquele sacerdote, não teve artimanha, não teve nada que esse povo conseguiu acender aquele altar. Agora, como acender um altar embebedado com água, encharcado com água? E aí você vê Elias fazendo uma oração que é de 31 segundos. 30 segundos. Se você ler muito rápido, ele não fala como que lê Elias. Ó Senhor Deus de Israel, de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Oração de menos de 1 minuto, ele orou ao Senhor Deus, e quando ele termina a oração, e ele fala assim que, sabe, Senhor, responda a oração do teu servo. Quem estava fazendo uma oração ali era um servo. Você percebe, queridos, que Deus, ele responde a oração de alguém muito simples. Deus responde a oração, é do servo, não é aquele que acha que é alguma coisa, não é aquele que acha que tem alguma coisa, não é aquele que acha que tem um título A, B ou C. Deus responde a oração, é de um coração que reconhece que é servo. O profeta, queridos, ele responde, o profeta, ele naquela situação, naquele momento, Senhor, que fique bem claro, ouça, que o Senhor venha responder a oração do seu servo Elias, responde isso. A Bíblia não fala, queridos, que Deus me colocou e também te colocou acima de principados e... A Bíblia fala que nós estamos acima. Por isso que aqueles sacerdotes clamaram, mas quando Deus me coloca, quando Deus te coloca acima de principados e potestades, nós temos o poder, na autoridade do nome de Jesus, de amarrar e de destruir todas as obras de Satanás, e que vai prevalecer a mão do Senhor, o que vai prevalecer na sua vida é o poder de Deus. Aí você precisa de falar, Senhor, você percebe que as orações... Semana passada eu falei da oração do rei Ezequias, de pouco de 15, 16 segundos. Hoje a oração de um profeta, de um servo. Menos de 1 minuto. Ele ora e Deus responde. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu tudo. Sabe qual foi a consequência disso? Aí o verso 39, e vendo todo o povo, caiu em rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, e disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Você fala assim, nossa pastor, mas Elias foi mal aqui, só que a lei mosaica, ela ensinava que aqueles que edificassem um altar que não fosse ao Deus de Israel, eles deveriam ser mortos, apedrejados. Elias aqui só estava cumprindo a lei, estatutos do Senhor. Aí você fala assim, pastor, aí Elias tem essa experiência tão grande. Elias, aí você vê todo um Israel clamando, você vê todo um Israel, sabe, celebrando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pela segunda vez você vê todo Israel celebrando, pela segunda vez você vê todo Israel falando, só o Senhor é Deus. Quem lembra quando foi a primeira vez que você ouviu isso na Bíblia, só o Senhor é Deus? Foi uma mulher que falou isso, na frente do mar, já dei a dica já. Ela era irmã de Moisés. Miriam, parabéns. Porque a Bíblia fala quando o exército de Faraó
foi morto, foi destruído naquele rio. A Bíblia fala que diz que o povo do outro lado, eles cantavam e dançavam e celebravam ao Senhor. E aquele momento, você vai ver essa primeira vez essa frase na Bíblia: só o Senhor é Deus. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida, que as pessoas vão olhar para você e falar assim: só o Senhor é Deus na sua vida, só o Senhor é Deus. E você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, você vai dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. E pronto, e acabou. Aplauda a Ele, a Ele, a Ele. Aí você vê um profeta passando essa experiência tão forte. Só que agora esse profeta está com medo de morrer. E esse profeta está numa caverna. Aí você vê esse profeta passando uma circunstância tão terrível e querendo a morte. Você percebe que Elias, ele era ser humano como eu e você. Ora que nós estamos muito animados, ora nós não queremos mais nada, ora eu quero muito de Deus, ora eu não quero mais nada, ora eu estou muito afim, ora eu estou muito desanimado. E quando nós passamos por essa circunstância, nós achamos que Deus está muito nervoso e muito irado. E nesses momentos nós precisamos, querido, fazer algumas perguntas para nós mesmos. Nesse momento nós precisamos de olhar para nós e precisamos perguntar. Quem pergunta é porque quer entender. Quem pergunta é porque não está conformado em não saber a resposta. Quem pergunta é porque quer mudança. Abra a sua Bíblia em Salmo 43. Olha só. Salmos 43. Olha só o que aconteceu com Davi. Sabe por que eu gosto de Davi? Davi, ele sempre nos seus salmos, você percebe que era como que ele colocasse a alma dele diante de um espelho. Davi, ele sempre deixou a alma dele muito exposta. E você vê Davi, ele sempre falando com Deus, você vê Davi sempre falando com Ele, e você vê Davi sendo muito sincero com Deus. E aqui no Salmos 43, Davi fala assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Davi, ele estava inconformado. Quando você estiver passando por situações de angústia, de tribulação, de tristeza, de ansiedade, você não pode conformar com isso. Você não pode querer falar assim: pastor, eu só vou ficar escondido, porque de repente é muito melhor para mim. Não, nesses momentos é momento de você falar com Deus. Porque muitas das vezes parece que Deus não quer falar com a gente. Aí é o momento de nós falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu me rendo completamente. E aí você vê Davi e fala assim: ó, desejo, ele anelando por Deus, pela presença de Deus, ele fala: Senhor, faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aí aqui Davi faz uma pergunta: por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Deus, por que aconteceu isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação tem me afligido? Por que essa situação bateu a minha porta? Por quê? Aí ele faz uma segunda pergunta: por que hei de andar eu lamentando sobre as opressões dos meus inimigos? Por que eu vou andar de cabisbaixo e falando: Deus, os meus inimigos estão me oprimindo, as circunstâncias estão ao meu redor, as circunstâncias estão me destruindo, as circunstâncias estão me afligindo de tal maneira. E ele pega e fala assim: por que eu hei de andar lamentando sobre as opressões dos meus inimigos? Aí ele pega e faz o seguinte, verso 3: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Você percebe, queridos, que Davi estava num momento de luto, momento de angústia, momento de tristezas, só que ele fala: Senhor, eu preciso de ir para a tua presença, Senhor, eu preciso de ir para a tua casa.
Quando você estiver passando por lutas e circunstâncias, você tem um lugar que chama Mateus 6,6, lá no seu quarto. Mas você também não pode deixar, querido, de buscar o Senhor, ir até a casa do Senhor, vir até onde nós congregamos. Sabe para quê? Para que daqui você venha ouvir algo de Deus. Sabe, uma canção, uma frase, um versículo, sabe, uma palavra profética liberada, é aquilo que você talvez precisa, é a forma que Deus, sabe, está falando com você naquele momento de talvez que Ele não está conversando, parece que você não está ouvindo. E quando você se expõe a essa palavra, quando você vai para a presença do Senhor, aí você vê Davi: Senhor, envia a tua verdade para que me guie, me leva para o seu santo monte. Elias estava lá no monte, Deus pegou Elias, tirou lá do deserto e levou lá para o monte, porque eu quero conversar com você, Elias. Aí você vê aqui o verso 4, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som de harpa te louvarei, ó Deus meu. Queridos, não é fácil cantar, não é fácil adorar quando tudo não vai bem. Não é fácil cantar, não é fácil adorar, não é fácil salmodiar, não é fácil entoar cânticos. Não é fácil vir cultuar o Senhor quando as coisas estão todas contrárias, não é fácil. Mas você vê Davi falando: Senhor, se o Senhor me leva para lá, porque lá eu vou te louvar, lá é a minha grande alegria estar na tua casa, a minha grande alegria estar na tua presença, a minha grande alegria é buscar a tua face. Verso 5, aí ele pega e fala assim: por que está batido a minha alma? Aí ele faz uma outra pergunta: por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é Deus meu. Davi, queridos, quando ele está naquela situação tão difícil, tão opressora, ele faz uma pergunta: por que me rejeitas? Por que eu ia andar lamentando sobre as opressões dos meus inimigos? Aí ele começa a falar: Senhor, o Senhor é a minha verdade, o Senhor é a minha luz, o Senhor é quem me guia, eu tenho prazer na tua casa, eu tenho prazer na tua presença, eu vou pegar minha harpa e eu vou te louvar, porque o Senhor é meu Deus. E chega um momento que Davi, ele olha para ele e fala assim: por que você está perturbado, Davi? Por que dentro de você você está, sabe, você está tão conturbado dentro de você? Sabe por que Davi pergunta aqui? Porque Davi queria uma resposta. Você não pode ser alguém que fique conformado com tudo ao seu redor não está bem, tudo ao seu redor não está legal, tudo ao seu redor parece que cada dia está pior, parece que cada dia as coisas não estão legais, e aí quanto mais isso tem te afligido, mais você se silencia, mais você se afasta de Deus, mais você fica encavernado. Não faça isso. Aí é o momento de você falar: Senhor, é na tua presença que eu tenho alegria. Ainda hoje estava comentando com a minha esposa, falei: meu bem, eu não lembro, eu cresci vendo os meus pais servindo ao Senhor, quando eu nasci eles já serviam a Deus. Está aqui a minha irmã e ela pode afirmar isso. Eu não lembro de ver os pastores de meus pais toda semana tendo que ir em casa para consolidar a fé do meu pai e da minha mãe. Eu não lembro disso. Toda semana estava lá um pastor ou uma pastora para consolidar a fé deles. Eu não lembro disso. O que eu lembro é dos joelhos da minha mãe manchado. Por quê? Tinha macuco? Não, porque ajoelhava, o Luciano, e orava muito. Eu lembro disso. Hoje as pessoas elas têm uma fé tão rasa, uma fé tão que qualquer coisa acabou a vida, acabou Deus, acabou a igreja, acabou tudo, não quero saber de mais nada. Eu quero é o mundo. Davi um dia fala: Senhor, o Senhor me tirou de um lamaçal de lama, de um charco de lodo, o Senhor me tirou de lá e firmou os meus pés sobre uma rocha.
Quem é essa rocha, queridos? Nós não podemos ser crentes no pastor, na pastora. Eu preciso ser crente em Jesus. Eu preciso ser crente nesse evangelho, porque senão eu vou viver uma vida miserável. Uma vida que eu não tenho, sabe, não tenho firmeza, tudo me derruba, pastor Lucinei, tudo me tira a fé. Aí você vê Davi, ele fala assim, por que eu estou abatido? Por que você está perturbado, ó Davi? Espera no Senhor, busca o Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias terríveis, dias de angústia, dias de opressões, dia que cada dia o capeta está mais encapetado. Quando a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, todos os dias você vê atrocidades ainda maiores. E aí você... Vou pegar um exemplo aqui. Raine, tem quanto tempo que você... Ontem você orou? Não, pastor, não orei não. Semana passada? Não, também não. Semana passada não. Mês passado você orou? Também não. Lendo a Bíblia você está, né, Raine? Sim, pastor... O senhor quer que eu fale a verdade? Estou te fazendo uma pergunta. Não, tem muito tempo que eu não pego a Bíblia para orar, para ler. Não é o caso do Raio. Aí eu te faço a pergunta, como que nós vamos viver um cristianismo? Como que nós vamos suportar os dias maus? Como que nós vamos suportar as dificuldades da vida? Como? Que jeito? Aí você vê Davi... falando para Deus, por que você está abatido? Davi, ele olha para dentro dele e fala assim, Davi, por que você está assim, Davi? Alma e mente, alma e emoção. Feche seus olhos por um instante. Põe sua mão, seu dedo assim sobre a testa, assim, ó. E lá em espírito de oração, faz essa pergunta. Mas só que você vai falar seu nome. Por que você está assim, ó Almir? Por que você está assim? Por que você está abatido? Por que você está abatida? Aí você vê Davi, queridos. Ele faz essa pergunta porque ele quer uma mudança, ele quer uma resposta. Aí ele fala assim, por que você está perturbado dentro de você, Davi? Por que você está angustiado assim? Aí ele dá a resposta, Davi, espera em Deus, Davi, espera em Deus. Meu irmão, olha para mim. Sabe o que Deus fala para você hoje? Espera em Deus. Esperar é confiar. Espera em Deus. Espera em Deus. Agora esperar em Deus não é ficar sentado, pastor Renato. Esperar em Deus não é ficar sentado e falar, está aqui, estou esperando, Deus. Esperar em Deus é descansar nele. É dobrar os meus joelhos, é clamar por Ele, é cantar louvores, é buscar a face dEle, é fortalecer a minha fé. Pastor, eu não dou conta não, pastor, se eu dobrar o joelho aqui 5 minutos eu já vou dormir. Durma, meu irmão, mas durma na presença de Deus, mais durma, mais joelho e fale com Ele. Pastor, eu vou fazer um propósito toda madrugada, levantar. Que isso, tem madrugada que eu levanto, vou para a sala e oro, mas tem madrugada que eu não dou conta, aí eu joelho na cama mesmo, em cima da cama, já viu isso, joelho em cima da cama? Pois é. Mas eu joelho em cima da cama. Aí eu percebo que eu oro por alguns minutos, de repente eu percebo que eu já fiz, foi esticar assim, já entrei debaixo do travesseiro. Mas eu não posso deixar de orar. Mas você não pode deixar de clamar a Deus, porque é isso que vai fazer você ouvir a voz dEle, amém, queridos? É isso que vai fazer você ouvir Deus na brisa suave. É isso que vai fazer você, querido, sabe, essa perturbação que está lhe afligindo, quando você acordar, você vai falar assim, uai, foi embora, acabou, não estou com isso mais dentro de mim. São esses momentos de oração, pastor, e se eu ajoelhar e eu não conseguir orar? E se eu ajoelhar, pastor, e eu só começar a chorar? Deus é mestre em traduzir choro, Ele entende seu choro. Se você chorar alto, Ele sabe o que você está chorando, sabe por quê? Porque Ele ouve aqui dentro, ó.
a voz do seu coração Ele entende. Quando o seu espírito está ali dentro clamando, gemendo, Ele entende, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, então Ele escuta a voz do seu choro, e Ele vai te responder. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Esse é o momento que você tem para você falar com Deus. Esse é o momento que você tem para você falar com Ele. Mas antes disso, eu quero só terminar algo que aconteceu com Elias. Versículo 15 do capítulo 19 diz assim, preste atenção nisso. Disse-lhe o Senhor, vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azrael rei sobre a Síria, e Jeú, Aninse, ungirá ele rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azrael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e nem a sua boca tocou, o beijou. Queridos, agora vai lá no capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Olha só o que aconteceu. Elias não estava encavernado, sim ou não? Elias não estava na caverna, sim ou não? Elias não estava entristecido, aborrecido, sim ou não? Deus estava nervoso com Elias, sim ou não? Deus foi paciencioso com Elias, sim ou não? Deus falou de maneira amável com Elias, falou. Olhe todos para mim, eu quero dizer para você, que Deus Ele te ama, e hoje Ele fala com você de maneira muito amável, que é preciso você tomar decisões, obedecer a Ele. Você vê Elias falando, Deus fala para Elias, volte pelo caminho de onde você veio, você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir um rei que reinará sobre Israel, e você também irá ungir um sucessor em seu lugar. Quando você pensar que tudo acabou, saiba que Deus ainda tem mais a fazer na tua vida, e também através da tua vida. E Deus, Ele tinha um plano tão tremendo na vida de Elias, tão sobrenatural na vida de Elias, que você sabe a história de que Elias foi levado vivo para o céu, sim ou não? E havendo, verso 9, e havendo ele passado, Elias disse, faça-te antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não vai acontecer isso. Queridos, a Bíblia fala que Deus Ele manda cavalos numa carruagem de fogo, e a Bíblia fala que toma Elias, e por um instante quase que Eliseu não percebe que Elias estava sendo tomado, e a Bíblia fala que naquele instante Eliseu brada, e a Bíblia fala que Elias deixa o manto dele cair, caiu sobre Eliseu. Ao longo da história, Elias fez 8 milagres. Eliseu pediu porção dobrada. Deus usou ele para fazer 16 milagres. Tá,
Só que eu quero te dizer algo para você. Eu quero ler 2 versículos com você. Abre aqui Mateus, capítulo 9. Mateus relata isso. Lucas relata isso. Marcos relata isso. Mateus 9. Deixa eu ver o 6. Não é esse não. Eu falei errado para vocês. Mateus, é Marcos 9:5. Ou Mateus 17:4. Olha o que aconteceu. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. E se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para quem? Sabe quem estava querendo desistir, queria morrer? Foi levado para o céu sem morrer. Foi levado para o céu vivo. E agora no monte da transfiguração, Elias e Moisés aparecem lá no monte da transfiguração e falam com Jesus. Os discípulos contemplam e falam para Jesus: Jesus, vamos fazer 3 tendas, vocês ficam nas tendas e nós ficamos aqui com vocês. Agora você vê o profeta que queria morrer, o profeta estava angustiado, o profeta estava entristecido, o profeta estava aborrecido, o profeta que tudo era o fim para ele. O profeta está lá no Novo Testamento. Moisés tipificava a lei, Elias, os profetas, mas Jesus era a nova aliança. A partir de agora não precisa mais da lei e também nem dos profetas. Agora sou eu. Agora comigo daqui em diante, agora sou eu, Elias, sou eu, Moisés, a nova aliança, a graça. Deixa eu dizer algo para vocês. Aí você fala assim: então tudo na vida de Elias acabou? E se eu dizer para você que ainda não acabou? Porque o dia que o diabo fala para você: acabou sua vida, acabou seu ministério, acabou seus sonhos, acabou tudo. Mentira de Satanás. Vai lá em Apocalipse, capítulo 11. Olha só o que está escrito. Pastor, mas esse negócio aí de Moisés apareceu aí, tem fundamentação bíblica. Aí tem outra, é uma outra história. Aí não é uma palavra, é um estudo. Aí quando você for fazer o curso básico de teologia que o pastor Anderson vai tomar à frente, aí você vai aprender de maneira bem profunda sobre isso. Olha só o que acontece em Apocalipse capítulo 11, verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus para que não chova, e dias que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. E aí ela vem falando que essas 2 testemunhas têm poder para fazer. Quem é que orou para que não chovesse e não choveu? Fala mais alto. Depois que a igreja for arrebatada, um cara chamado Elias vai pisar nessa terra, mas alguém chamado Moisés, e durante 1256 dias eles ainda estarão nessa terra e farão grandes coisas. Aprofunda um pouco nessa história e você vai ver que tremendo. E tem uma coisa, lá na frente eles vão matar ele. Depois desses 1200 dias vão matar eles.
Só que no terceiro dia eles também ressuscitam e voltam para o céu. Aplaude a Jesus. Você percebe o quanto que Deus me ama, o quanto que Deus te ama? Alguém que queria morrer. Eu não sei o que você tem pedido. Pastor, eu quero acabar com tudo, eu quero desistir de tudo. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele quer fazer muito em você. E Ele quer fazer muito através de você. Agora, para isso, nós precisamos de ter sede dEle e de estar com Ele. Cante essa canção, Eu Me Rendo, para a gente estar orando e despedindo você. Fecha seus olhos e cante. Fala para Ele, Senhor, eu me rendo. Fala para Ele, Senhor, eu quero estar contigo. Fala para Ele que você precisa é dEle. Pastor, estou sem força. Então se rende a Ele. Pastor, a minha oração vai durar apenas alguns segundos, mas ore. Pastor, eu só tenho palavra para orar 10 segundos. Ore 10 segundos. Eu me rendo. Davi falou, é na tua presença. É na tua presença que eu tenho alegria. Quando nós estamos dessa forma, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos de ir para a presença dEle. Você precisa de falar com Ele. Você precisa de orar a Ele. Você precisa de clamar por Ele, clamar por Ele, clamar por Ele. Oh, Xeremanamasu. Só fala com Ele. Pastor, eu não tenho palavra, eu vou chorar. Chore para Ele. Ele entende. Ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, eu me rendo. Se rende, se rende, se rende. Pastor, a dor é grande, a angústia é grande, então se rende. Pra conhecer, porque eu preciso mais, é mais, é mais, é mais. Pastor, minha força está pouca, então se rende. Pastor, a minha força está pouca, então se rende, se rende, se rende. Pastor, eu só sei chorar, então chore, 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 mas chore com Ele. Te perturbas, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Oh Deus, oh Deus, nos ensina a esperar em Ti. Nos ensina, nos ensina, nos ensina.
que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera no Senhor, e você ainda irá louvá-lo. Espera nele, confie nele, sirva a ele, e você o louvará. Aplauda a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, em nome de Jesus. Faz teu querer, Senhor. Faz o teu querer na minha vida. Faz o teu querer em mim, Senhor. Continua falando. Faz o teu querer na minha vida. Assopra, assopra, Senhor. Assopra na minha vida, Senhor. Assopra, Senhor. E me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus. Sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Diga com todo o seu fôlego. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Quantos estão impactados pela presença do Senhor? Diga amém. Amém. Queridos, nós vamos orar pela vida do nosso pastor Elivaldo. Amém. E vamos profetizar sobre a vida dele. E vamos fazer essa oração. Senhor, faz o teu querer na vida do nosso pastor. Amém. Queremos também orar pela vida da Suziane e a sua família que se encontra com Covid. Pai, em nome de Jesus, é com esse mesmo, Pai amado Espírito, com essa mesma fé, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do pastor Elivaldo. Senhor, a vida da pastora Ticiane, visita eles neste momento ali no bairro Boa Vista. Meu Deus, em nome de Jesus, faça o teu querer na vida do teu filho. Assopra, Pai amado, que o teu vendaval vem agora soprando sobre a vida dele, sobre a vida da pastora, sobre a vida daquelas crianças, sobre a vida da sua mãe, de todos os seus familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça o teu querer na vida do nosso pastor. Visita Suziane, Senhor, naquele hospital, todos os seus familiares, meu Deus, e traz a cura do Senhor na vida dela. Meu Pai, eu coloco diante do Senhor, nós oramos pelas famílias que se encontram de luto. Ah, meu Deus, eu oro para que o Senhor traga paz e o consolo no coração, Pai amado, que se encontram feridos pela dor da morte. Ah, meu Deus, que eles encontram força no Senhor. Pai amado, que o teu Espírito derrama o consolo em cada família enlutada, meu Deus. E nós oramos, Pai amado, como igreja por Israel. Ah, Pai, traga paz em Israel. Meu Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor. Ah, meu Deus, nós colocamos aquela nação, ó Deus, na tua presença. Meu Deus, que o Senhor esteja ali com os teus anjos, lá na faixa de Gaza, Senhor. Manda os teus anjos, meu Deus, manda os teus anjos ali na faixa de Gaza, que aqueles palestinos não venham atacar mais Israel. Ah, meu Deus, nós oramos pela paz em Israel. Aquelas famílias que se encontram desesperadas, aquelas famílias
famílias que se encontram desabrigadas, aqueles israelenses que se encontram desesperados. Visita, Senhor, visita com teu vendaval, com teu vendaval, venha sobre aquele lugar, trazendo a paz em Israel. Nós profetizamos como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o amor e a presença do Espírito Santo esteja com você durante toda essa semana. Receba o nosso abraço, você que nos assiste, uma semana abençoada e um beijo para todos vocês. Amém.